Quem chega aqui com a gente agora é o Theo Cury, nosso analista de política, para comentar um pouco essas notícias sobre o estado de saúde do ex-presidente Jair Bolsonaro. Theo, muito boa noite para você. Theo, eu gostaria de trazer aqui para a discussão o impacto que o estado de saúde de Jair Bolsonaro pode ter no decorrer aí do processo contra ele no Supremo Tribunal Federal, porque pelas expectativas aí que a gente ouve nos bastidores, já se fala muito na possibilidade de ele permanecer ou pelo menos retornar rapidamente para uma prisão domiciliar, caso ele venha a ser condenado aí no caso da trama golpista, com uma pena que consiga chegar ao suficiente para corresponder ao regime fechado, mas que ainda assim as chances de ele permanecer em casa seriam muito grandes, porque a gente tem acompanhado ao longo aí dos últimos anos todas as dificuldades de saúde que ele enfrenta, né? Boa noite para você, Theo. Boa noite, Clarissa. Para você, ótima noite para quem nos acompanha. Enquanto você falava, eu estava conferindo a idade do ex-presidente e a idade do ex-presidente Fernando Collor de Mello. Bolsonaro tem 70, Collor de Mello tem 76. Por que eu estou dizendo isso? Porque é um caso, Clarissa, que muito provavelmente vai inspirar e incentivar a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro no caso de uma eventual condenação, e a tendência, a expectativa, inclusive do entorno do ex-presidente, é de que venha uma condenação pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal a pedir uma mudança de regime caso eventualmente o Supremo, ao tomar a decisão, a gente está falando tudo hipoteticamente, obviamente, mas caso o Supremo decida por uma ida dele para uma cela especial, início de cumprimento de ordem de prisão, de execução da pena em regime inicialmente fechado. Caso isso de fato aconteça, o caso de Fernando Collor de Mello pode servir de exemplo e de precedente no juridiquês, é um caso antigo que justifica uma aplicação similar a um caso parecido para o ex-presidente Bolsonaro. Por quê? Bolsonaro, você disse de maneira cirúrgica, passou por uma série de procedimentos ao longo dos últimos anos em decorrência da facada que ele levou naquele atentado em Juiz de Fora em 2018. Era candidato à presidência da República, em setembro de 2018 levou a facada e desde então sofre uma série de complicações do quadro de saúde dele em decorrência dela. O refluxo é uma delas. A gente viu uma série de casos recentes do ex-presidente com refluxo. Ele falou de vezes em que ele vomita ao longo do dia por conta desse quadro de refluxo e justamente por isso ele foi para o hospital na manhã deste sábado. Então, o quadro dele, um quadro extremamente complicado de saúde, pode levar eventualmente ele à prisão domiciliar. Essa é uma aposta da defesa. Em um último caso, obviamente, a defesa tem trabalhado para que ele seja absolvido ou que ele seja condenado no mínimo da pena que pode ser aplicada a ele. Isso está na alegação final, que é a defesa final apresentada pelos réus da trama golpista nessa semana. Aconteceu na quarta-feira isso. No caso do Fernando Collor de Mello, ele foi para regime inicialmente fechado em uma sala especial. Depois disso, depois de um pedido da defesa para transferência, ele foi para regime domiciliar. Por conta de idade avançada, tem 76 anos de idade e tem uma série de comorbidades e doenças graves que propiciaram essa transferência. A aposta do ex-presidente é que o mesmo possa acontecer se de fato ele for condenado. Obrigada pelas informações. Daqui a pouco a gente conversa mais um pouco. Theo Cury falando com a gente direto de Brasília.